salvação, mas vai mal. Amém. O nosso Leandro ainda não chegou. O Fábio, tem alguma coisa para nós aí? Hoje é só o Leandro não está aqui, né? O Hamilton podia ajudar, certo? O nosso colega Vanildo pode ajudar. Vamos fazer as perguntas. Lucena, fala. É um assunto meu, Fábio. Com relação... Eu queria falar um pouco sobre a DIRB. Fábio, espera um pouquinho. Oi? A Sucena quer falar. Não, presidente, é só para falar que a gente foi nomeado, né, no final da semana passada, o novo secretário da Eficiência, onde ele vai cuidar de todas as liberações de alvará, seja da vigilância sanitária, AMA, do uso do solo. A gente já obteve um contato com ele e estamos solicitando uma reunião para levar as nossas demandas, né? Porque quem está acompanhando está vendo que hoje nós estamos aí numa dificuldade muito grande de sair o uso do solo. Eles estão analisando aí de janeiro, 28 de janeiro, eu liguei lá hoje, num predial. Então, assim, a gente tem passado as nossas demandas, as nossas reclamações, mas está uma situação bem difícil mesmo. Mas o que eles pedem para a gente é paciência. Eu falo assim, paciência. Eu tenho, quem já sabe, vocês deveriam. Travou a transmissão dela. Sucena, está travando sua transmissão. Não sei se você está conseguindo nos ouvir. Vocês estão me escutando? Agora está. O Otávio está aqui na transmissão, né, Otávio? Eu queria compartilhar uma situação com o Otávio. O Otávio me procurou uns dias atrás, até me falando sobre uma questão da taxa de renovação dos alvarás. Aí eu conversei com o Otávio, falei, Otávio, eu acho que você tem alguma coisa estranha. Sucena. Para de me ligar aqui. Sucena. Tem uma pessoa que não para de me ligar, está derrubando a minha conexão. Sucena, você colocou nomeada. Você colocou nomeada, certo? O que você nomeada? Não foi nomeada, não. É que tem uma pessoa que não para de me ligar, minha conexão está caindo. O Otávio conversou comigo uma vez, e aí... espera aí só um pouquinho. É muito importante que a pessoa não para de me ligar. Peraí. Só um momentinho, peraí. Só um pouquinho. A jornalista. Sobre a taxa de renovação. Quer me ajudar, Otávio? A gente foi verificar que a gente tinha os alvarás e a Prefeitura de Goiânia estava cobrando, além dos alvarás, uma taxa de renovação. É isso, Otávio? Isso mesmo, presidente. Boa noite. Boa noite. Aí, eu falei, Otávio, nós não vamos engolir isso, não. Vamos ver se a gente acha a legislação sobre isso. Aí o Otávio falou, não, eu fui lá com o presidente da prefeitura e eles falaram que estava no CTM. Aí eu fui procurar, não achei no CTM, abri um processo de uma consulta dentro da prefeitura e essa taxa de renovação, gente, não está previsto. A gente abriu um processo, eu queria que o Otávio explicasse melhor para vocês entenderem. E aí a gente está aguardando um retorno da prefeitura sobre isso. Porque você tem a taxa, que é a de funcionamento, e eles estão cobrando outra taxa de renovação, né, Otávio? Pode exemplificar na prática para ele? Tá bom, é o seguinte, em janeiro, quando nós entramos dentro do portal da prefeitura, o portal do empreendedor da prefeitura lá, aí a gente vai fazer a renovação. Entra lá no link lá de financeiro, já tem lançado lá as taxas de licença e a taxa da AMA, né? E alguns também já tinham lançado também o alvará sanitário. Aí o que acontece? A gente clicou lá e depois circulou muito nos nossos grupos aí que os alvarás de localização e funcionamento, todos eles venceram dia 14 de dezembro de 2024. Porque era o prazo dado pela lei, que foi votada em 2023, para renovação. E aí, quando você entrava lá no Empresa Fácil, do lado esquerdo tinha lá um link
para você fazer a renovação do alvará de localização e funcionamento. Aí você clicava nele, automaticamente ele já liberava um valor de 100 e poucos reais, que era a taxa de renovação do alvará de localização e funcionamento. Só que nós tivemos alguns problemas por aí. Uma empresa, por exemplo, que estava estabelecida num determinado local, há 10 anos praticamente, e depois que, na atualidade agora, quando a gente foi fazer essa renovação, o alvará dele não renovou, porque era um alvará antigo, tinha um alvará até de mais de 20 anos, esses alvarás. Então, aí a empresa tem que fazer novamente, entendeu? Mas aí eu fico assim, perguntando, se lá 20 anos atrás, 10 anos atrás, permitia uma atividade naquele local e essa empresa permanece até lá, e foi cassado o meu alvará, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque não foi renovado, para não pagar aquela taxa de 100, né? Que automaticamente ia fazer a renovação. Aí eu tenho que fazer um novo alvará. Aí quando eu vou dar entrada no novo alvará, o uso do solo não sai porque aquela atividade hoje não é permitida naquele local. Mas antes, 20 anos atrás e 10 anos atrás, essa atividade era permitida naquele local. E agora não é. Aí nós tá criando esse impasse. Mas a presidente está focando mais em cima da taxa, né? Da taxa de renovação, que é 100 e poucos reais. Eu também já falei aqui no grupo também, já tinha falado na nossa diretoria aí também. O pessoal já tinha assimilado isso daí, né? Então, presidente, eu acho que é isso daí, essa explicação aí. Bem ponderado. Eu só acho assim, a gente acaba trazendo toda a preocupação do empresário para nós, né? Porque quando a gente vai lá, e quem sou eu para dizer, né? Você tem que ter muito mais tempo de atuação, o que a gente escuta? Eu pago contador para isso. O empresário não quer nem saber, mas na hora de pagar, ele acha que é invenção nossa. Então, eu acredito que em março até semana que vem a gente vai ter uma solução para isso, e aí a gente vai trazer notícia aqui para vocês, tá bom? É só isso, Everaldo. E fazer um aviso para o pessoal que nós já começamos a nossa campanha do Imposto Solidário. A gente já sabe que o dinheiro vai começar lá pelo dia 17 de março. E depois a gente vem aqui pedir o apoio de todos vocês, que vocês possam ajudar aí nessa campanha para incentivar os contribuintes a destinar o imposto de renda. E vou ficar aqui escutando. O Ronan. Ronan está presente ainda? Não, né? Ronan ainda não. Geraldo, Pode falar, Fábio. com relação a foi colocado pela presidente Sucena, no que diz respeito a questionamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da cobrança da taxa de renovação, né? O STF, em 2010, soltou um tema de repercussão geral, né, com a seguinte tese: é condicionar a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, né? Então, é bom a gente dar uma analisada nessa tese e ver o que pode, como é que pode usá-la para benefício das empresas. Alguém tem mais algumas perguntas? Hamilton, você tem alguma coisa para acrescentar aí, Hamilton? Hamilton Costa. Vanildo, tem alguma coisa para acrescentar para nós? Boa noite para todo mundo, está ouvindo? Boa noite. Boa noite. Pode falar? Boa noite, posso falar? Tá. Ô, Vanildo, depois você fala. Fala, Hamilton. Boa noite, colegas. Eu estive na prefeitura semana passada, segundo essa situação que a senhora Sucena passou, e realmente lá está o maior caos.
Não tem, pelo que eu peguei informação lá, não tem um responsável, ninguém lá mexe no processo, certo? Conta, Milton. Lá na prefeitura, como eu disse, tá... O Hamilton está travado. É um pouquinho, Jolie. Hamilton. Sim. Agora, vocês me ouvem? Não, tá ruim, galera. Nossa, deixa eu mudar a internet. Depois você fala, Hamilton. Depois você fala, Hamilton. Deixa o Vanildo falar. Vanildo, fala. Seu Geraldo, boa noite para todo mundo. A gente até tinha falado isso aí uma vez, até o Otávio, eu e a Cristiane estava questionando, aí foi até falado na reunião assim, não, mas isso é um problema do empresário, mas aí eu e a Cristiane estava questionando o seguinte, tá, é um problema, mas quando a gente vai passar para o empresário, alguns questionam, qual que é o embasamento legal disso? Alguns perguntam as coisas, assim, eu já pago um aqui de licença e funcionamento, todo mês de janeiro, normalmente manda isso, e agora apareceu uma nova com outro nome, de renovação. Qual que é o embasamento legal disso aqui? Alguns empresários perguntam. Aí, assim, a gente não tem nem embasamento, porque eu já perguntei isso aqui, eu já procurei saber, já me falaram um artigo de um decreto que trata de, acho que é uso do solo, uma coisa assim. Outro já me falaram um artigo lá do Código Tributário do município, mas lá, ou seja, é um troço que engloba tudo, abarca tudo, qualquer tipo de taxa, ou seja, o município pode criar taxa, Deus dará aí, a taxa para isso, taxa para aquilo, é o taxade da vida aí, ou seja, então eu não tenho embasamento legal, até agora eu não achei embasamento legal que justifique essa cobrança, a verdade é essa, esse tal de renovação, porque para mim é duas taxas da mesma coisa, com nomes diferentes. Olha, é isso mesmo. Não tem embasamento legal. Eu já falei na Secretaria de Finanças. Eles demoraram uma semana para me dar o retorno. E eu tenho um retorno deles que fala que essa taxa é inconstitucional. E quem entrou com o processo para tirar a taxa do sistema foi a Secretaria de Finanças. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu não tenho parecer oficial para passar. Mas foi deles. Eu tenho o áudio, eu tenho as gravações, eu tenho tudinho. Alguém mais quer falar sobre isso? Não tem, Joeli. O Geraldo, fala. Não é bem isso aí, não. É referente a alterações. Não sei se é eu que estou não acertando aqui. Eu fiz um processo de uma alteração, ela aí está demorando demais, nós fizemos um e-mail, a resposta deles que isso é por ordem cronológica e pode demorar até 30 dias ou prorrogar mais ainda. Isso aí também é absurdo um trem disso. A empresa que precisava da alteração, fiz a alteração, atualizou todos os órgãos, a prefeitura até agora nada. E ela está impedida de emitir nota para uma empresa a qual teve que fazer essa alteração para acrescentar a CNAE. Então, a alteração também parece que está uma coisa mais complicada do que essa taxa ainda. Mas essa alteração está parada onde? Fala, Suzano. Geraldo, essa alteração está parada onde? Alteração? A data da alteração? Não. Essa alteração está parada onde que você está falando? Nós fizemos aquele PED, PED, né? PED, e fizemos o processo eletrônico. Porque Então, Oi, vou falar. Tá, na junta já passou, certo? Na junta passou, no Cefaz passou, na Receita Federal passou, e aí na prefeitura não saiu nada, nós fizemos o processo, acho que chama PED, né? E fizemos o processo eletrônico. Você colocou carta de anuência ou só contrato de locação? Ou o imóvel é do proprietário e a empresa também? O imóvel é do pai do empresário, então eles não cobram aluguel, não cobram nada. Mas tem a carta de anuência? Não. Então é por isso que o processo passou. O novo Código Tributário, a instrução de cadastro de pessoa jurídica, ela lá fala que você tem que anexar contrato de PJ, barará, e contrato de locação ou a carta de anuência, aonde o proprietário do imóvel permite fazer aquele estabelecimento, ou estabelecimento comercial.
Mas mesma alteração? Me manda o seu caso do particular aqui, amanhã eu vou dar uma olhada lá na prefeitura para você. Porque, inclusive, eu acho que eles deveriam, então, informar o que está faltando. Não tivemos resposta nenhuma. A única resposta, até estava abrindo aqui o e-mail, que eles falam que é por ordem cronológica, que pode demorar 30 dias e pode ser prorrogado. A única resposta que eles deram foi essa. Mas vou te contar, qualquer PET, ou abertura ou alteração de empresa, se você for no Atende Fácil localizado dentro do CRC, faz na hora. Então, você me manda amanhã que eu vou dar uma olhada para você. Então, já fica aqui, pessoal. Lá no CRC, chegando lá, faz na hora. Aí amanhã eu não estou no escritório, mas depois da manhã eu vou dar uma olhada nisso aí e acompanhar. Quem sabe que depois da manhã saiu isso aqui, né? Aí se não sair, você me manda que a gente vai olhar para você. Beleza. Porque talvez eu esteja errado, mas se eu estiver errado, devendo algum documento, eu deveria cobrar também, né? Tá bom. O Hélio, Oi, não, Everaldo, reforçando o que a Sucena falou, eu tive um caso desse, o PET, depois de 2 dias que eu anexei o PET lá no processo eletrônico, eu fui no Atende Fácil, eles finalizaram o processo para mim, igual a Sucena falou. Agendei, fui no Atende Fácil, eles finalizaram o processo, com toda a documentação anexa, tá? pode ser que... O Wagner fala. Obrigado. Alguém falou aí essa caixa de anuência. Algum colega tem conhecimento se... porque é o seguinte, lá é de residencial para comercial. Mas se no IPTU já existe uma empresa registrada, o empresário, o dono do imóvel, às vezes fica receoso em assinar para poder, às vezes, mesmo tendo imóvel, ele tem medo que o IPTU aumente. Mas eu sei que a taxa, quando é residencial, é 0,29 alguma coisa a alíquota. E quando é comercial, ele passa para 0,85, me parece sentido. Eu quero saber o seguinte, se mesmo ele já estando comercial, se eu inserir outra empresa naquele mesmo lote, tem outra sala, se o IPTU vai subir, ou se continua a mesma alíquota? Alguém já passou por isso? Continua a mesma alíquota. Pode falar aí. Continua a mesma alíquota. O que acontece é o seguinte, se o imóvel já é comercial, e a pessoa tiver o contrato de locação, não quiser colocar a carta de anuência, ele vai para o cadastro gerente da Secretaria de Finanças. Aí demora até 15 dias para sair. Agora, se a pessoa tiver toda a documentação, vai na Atende e faz na hora. E não tem. Se o imóvel já é comercial, pode abrir lá 1 milhão de empresas que não tem que aumentar, não, porque já transformou um imóvel. Ele aparece cobrando dos lavadores de carro da Praça Tamandaré em impasse no local. O vídeo já foi visto mais de 2 milhões de vezes. Quem está falando aí? Ô, Fábio, desliga seu microfone, cara. Depois você fala. Aí, beleza. Alguém quer falar? Hamilton, fala. Boa noite, pessoal. Como eu havia Boa falado, a minha insatisfação lá na prefeitura é o seguinte, e tem mais colegas que estão passando também. A gente solicita um número oficial no portal, paga a taxa, e aí depois você tem que ir lá no Paço, você tem que deslocar e ir lá pessoalmente lá no Paço, para pedir lá para o pessoal publicar o número oficial. Eu acredito que um número de telefone, ou um e-mail qualquer, um WhatsApp qualquer lá na prefeitura, desse servidor específico lá, porque pelo que eu tomei conhecimento, eu acredito que é só um único servidor lá na prefeitura, lá no Paço, que faz essa publicação. Então, muitas das vezes eu tenho que deslocar do setor Coimbra ali, ó, perto de Samaritano, para ir lá no Paço, dar uma pernada dessa, e o servidor só trabalha após o almoço. Então, às vezes,
esquece desses detalhes. Eu já fui lá cedo, lá já perdi viagem, lá 3, 4 vezes. Então, seria nessa situação. Quanto ao uso do solo, para mim, tá tudo certo, paga a taxa, publica o uso do solo, tá tudo certo. O problema é só no número oficial. No número oficial tá dando esse problema. É só isso. No restante tá tudo beleza. Deixa eu te falar, Milton. Tem um e-mail que você pode mandar que publica, tá bom? Eu vou passar aqui no grupo o e-mail, mas quando for assim também, você pode mandar aqui pra gente, e se a gente sempre às vezes fala assim, quem quer no passo, ou a gente às vezes pede aqui pro pessoal do Atende Fácil, pedir a publicação. Mas eu já fiz a solicitação para o prefeito para voltar a publicação do número oficial lá dentro do CRT, até que ele resolva os problemas dele e se torne tudo digital, porque realmente é um absurdo. No passe é o dia todo, pelo menos a informação que eu tenho. Na Cidade Jardim, acho que é meio período, e no Pedro Ludovico. Só que no passo só tem realmente um funcionário. Aí fica ao critério do dia não estar de atestado, né? Porque você chega lá, o cara está de atestado todo dia. Certo, senhora Sucena, mas vamos lá. Um empresário que abriu uma empresa, a gente já pega a empresa para abrir, a empresa, na maioria das vezes, já deveria estar funcionando. Aí, lá no setor Pedro, eu lembro que o último que eu solicitei, parece que só tinha agendamento, parece que para o dia 25, se eu não me engano, 26. Isso parece que foi lá por volta do dia 12, dia 13, mais ou menos. Então, você vai ficar esperando um agendamento para publicar um número oficial, digamos que de 10, 15 dias no agendamento, aí, né, a gente está vivendo na época da tecnologia. Então, mas é isso, mas eu gostei, estou satisfeito com a sua colocação, e muito obrigado. Eu vou colocar o e-mail aqui, é até bom você ter me falado dessa informação, porque a informação que nós temos, que quando chegasse lá no Atende Fácil do Passo, eles estão atendendo para a numeração predial sem agendamento. Então, foi bom você ter feito essa observação, que eu vou reclamar lá. E eu já coloquei aí no grupo o e-mail do número predial lá. Coloquei lá no chat. Presidente, a verdade seja dita. Nós voltamos à prefeitura de Pedro Wilson, porque o serviço da prefeitura está pior que da época do Rogério Cruz. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais? Abrão, tem alguma coisa para nós, Abrão? O nosso colega faltou hoje, né? Não, Everaldo, tem não. Só a primeira coisa que o novo prefeito fez foi cortar a produtividade do servidor público municipal. Aí, que a coisa funciona como? E o lixo está aí, né? Maria Luzia. Boa noite a todos. É o seguinte, eu queria falar sobre a Lei Geral de Processamento de Dados, de proteção de dados. Como que vocês estão fazendo? Porque, na verdade, aqui, às vezes, eu acho que eu estou omissa com relação a isso. E eu queria mais informações. Se a gente tem que contratar uma empresa, se tem não sei, eu tô assim, já vi várias lives, mas eu fico voando, parece que eu não consigo entender, porque tem empresas que estão querendo oferecer serviços, mas eu fico, às vezes, com o pé atrás com relação a essas empresas. Como que vocês estão procedendo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Nosso colega Otávio vai falar muito bem sobre esse assunto. Eu não, sou Verão. Olha, eu posso dar uma opinião. Geraldo. Fala. Oi, Geraldo. Fala, Pode falar, Fábio. Otávio? Bem, Pode a falar. Lei Geral de Proteção de Dados, né, só relembrando, é a Lei 13.709 de 2018. Então, ela consiste no seguinte: uma empresa que manipula dados de pessoas físicas, empresas, tudo, ela tem
que ter um serviço de vigilância para que esses dados não vazem, né? Não deixe as informações de seus clientes, seus funcionários, seus fornecedores vulneráveis. Então, para isso, por exemplo, uma empresa que trabalha com uma gama de informações, um exemplo, o sindicato, o conselho, que tem um cadastro dos funcionários, dos associados, dos profissionais contábeis. Então, ela tem que contratar uma empresa ou um profissional para ele determinadas rotinas de procedimentos que assegurem que esses dados, essas informações não cheguem em mãos de terceiros, não sejam manipulados por terceiros. Seja no caso do software... Parece que você é até uma empresa dessa, né? Oi? Parece até que você é uma empresa dessa. Eu acho isso um absurdo. Agora, será que o conselho, será que o sindicato não sabe que não pode passar isso para os outros? Sei lá. Agora, vou contratar uma empresa só para... Que isso? Presidente, o problema maior é ser essa informação vazar e depois vai ter que responder o processo, né? Agora, aí vem a questão. Como eu falei, a empresa tem que contratar um gestor para cuidar dessa parte ou terceirizar por uma empresa. Ocorre que, qual a empresa correta a contratar? Porque tem uns aí que estão cobrando o olho da cara, né? E aí que a questão é essa, é analisar bem, consultar quem já está fazendo esse serviço para ver uma indicação, Mas, Fábio, o melhor preço. se eu contratar uma pessoa dessa, uma empresa dessa, se a pessoa vai infringir, como que ela pode impedir fazer isso? Pode, eu vou te dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com software de gestão, ela vai dar atribuições de senhas para acesso a certas informações, só vai ter acesso o chefe tal, né? E aí esse software, ele quando acessa aquela informação, só acessa mediante a senha. Então ela delimita os acessos das informações, só pode acessar... vazou, então se vazou, só foi fulano, ciclano e beltrano, porque são eles que têm a senha. Então, são essa hierarquia de cuidados que serão tomados, né? Questão de acesso a programas, aplicativos que são suscetíveis de vírus, eles são proibidos. Então, uma série de tratamentos que essas empresas aplicam, a questão também de critérios, de hierarquia, para que se evite esse vazamento de dados. Vanildo, fala. Colega, a sua dúvida Vanildo. é voltada, tá ouvindo? A dúvida, colega, é voltada no sentido dos dados que estão manipulados dentro do escritório ou um cliente específico dela que perguntou sobre essa lei de proteção de dados, se precisa atender ela. Qual é a sua dúvida especificamente em relação a isso? A minha dúvida é porque aqui tem uma empresa que sempre está ligando o meu escritório, falando para a gente passar informações. Eles querem pegar os meus clientes para a gente passar informação dele, para ele assessorar as empresas. E também... Já não pode mais, viu? Pode falar. É um absurdo, já não pode fazer isso. Não faça isso, assim. O que é a lei de proteção de dados? Por exemplo, nós, contadores, a gente trabalha com muitos dados de terceiros. O que a gente tem que ter cuidado dentro do escritório? Quem tem acesso a esses dados? Por exemplo, eu tenho um contrato de prestação de serviço com os clientes. Lá no meu contrato está dizendo que eu vou atendo a LGPD, por exemplo. A LGPD diz que tem alguns casos em que o titular, o dono dos dados, pode pedir exclusão. E diz que também que em algumas situações ele não pode. Por quê? Porque eu, empresa, como empregador, eu sou obrigado a seguir certas leis. E essa lei, por exemplo, CLT, para cumprir a CLT, lei da Previdência, eu preciso ter informações dessa pessoa. E algumas informações são suscetíveis de... Eles falam que não podem ser fornecidas a terceiros sem autorização do titular. Tem casos que a lei diz que o titular pode pedir exclusão, desde que não exista outra lei que obrigue a ter aqueles dados. Então é um negócio complexo para você entender. Resumindo, eu não posso passar dado de ninguém sem autorização dele. O titular dos dados, vamos supor assim, é o empregado. Os dados é dele, as informações são dele.
Ele pode pedir exclusão? Pode. Nem de tudo ele pode. Por quê? Porque algumas informações eu sou obrigado, como empresa, a informar para o governo. Então, eu preciso dela. Por mais que ele peça para eu excluir do meu banco de dados, eu não posso. Porque eu sou, por lei, sou obrigado a ter essas informações para cumprir obrigações acessórias. Você, contador, como está no meio disso, entre o empregado e o empregador, tem um bom contrato dizendo que você cuida dos dados desse empregado para eles não serem vazados para terceiro. É essa a preocupação que você tem que ter. Esse negócio de empresa, não sei de quê, fala assim, olha, sinto muito, mas você tem que procurar a empresa. Eu não forneço qualquer informação para terceiro. Resumidamente, eu não posso fornecer. Até mesmo pela LGPD. Se você diz que entende dela, você saberia muito bem que eu não posso te fornecer qualquer informação. Isso. Matéria já desse jeito, Maria. Inclusive, essa empresa, ela fica passando informação, sabe? Tipo assim, pressionando a gente, que a gente tem que passar essas informações. Não, passa isso aí para o seu cliente ver que a multa é altíssima. Que não, gente, fora de brincadeira. A gente fica, não sabe nem o que faz, né? Realmente. E nós já temos aqui, com relação aos empregados, das empresas que a gente presta serviço, um documento para o empregado, que o empregado assina e a empresa também assina, com relação à proteção de dados. Mas eles querem que cada empresa, meus clientes, os comércios, prestadores de serviço, que trabalham com esses dados, que contrate essa empresa para fazer. Falei, meu Deus, eu estou enrolada com esse pouco. Fala, Danilo. Olha, a verdade, se a gente pega a realidade dos nossos clientes, pensa um varejista que vende, tem carnê ou vende, que faz cadastro de cliente, o tanto de dados, de informações que ele pega desses clientes para poder vender para eles. Se ele fosse, todo mundo mesmo fosse aplicar essa LGPD, nós estamos todo mundo no sal, no pau da goiaba, porque é uma lei, no fundo, que é para grandes empresas, e o principal que mais descumpre ela é o governo. É o que mais vaza dado de todo mundo, é o governo. Quem é que vai cobrar do governo? Cadê a multa do governo? Então é uma lei que é mais para terrorismo, para algumas pessoas vender o peixe aí, os peixes dele, ganhar dinheiro com esse negócio aí de tem que ter uma pessoa responsável, tem que mapear, tem que rastrear quem acessa os dados, o titular dos dados pode excluir, nem tudo ele pode ser excluído. Então, se a gente for analisar uma lei, é uma lei, mas assim, para grandes empresas, o maior infrator dela é o próprio governo, quem criou essa lei, e não vai ser punido, que é o que mais vaza dados, na verdade. Ei, Ivanildo, Maria, me ligou um inspetor, não sei de onde, de Aparecida de Goiânia, aí falando, olha, eu achei a carteira do fulano de tal, certo? Então entrega a ele. Não, eu quero telefone do dono da empresa, certo? Não, não vou passar telefone, não, mas o inspetor fulano de tal. Então, é inspetor lá o raio que passa, vai te catar, certo? E não me perturba mais, não, certo? Então, aí eu liguei para o dono da empresa, não, Everaldo, esse cara é malandro, certo? Ele abandonou aqui, certo? E eu estou atrás dele, ele não aparece de jeito nenhum, certo? Olha só, então se eu fosse pensar assim, ó, não, o telefone da empresa é esse, certo? Eu estaria infringindo a LPD, pronto, eu acho que é desse jeito. Eu acho que é como que o Vanildo falou, é terrorismo demais para pouca coisa, certo? Então, Muita gente foi atrás do sindicato para a gente fazer isso, fazer assim. Eu larguei, eu não quero. Será que o sindicato não sabe que eu não posso informar nada para terceiro? Quase que você, Maria, sabe disso, certo? Eu não vou informar nada para ninguém, não, poxa, acabou. pois Eu é. acho que é terrorismo demais. Psicológico para a gente. Vou te falar, senhora. Mas Não, então, não muito se preocupa, obrigada não. pelas orientações. Não se preocupa, não. Tá? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Ô, pessoal, estou com um caso aqui, é o seguinte. Em 2024, a empresa era do Simples Nacional. Ô, Vanildo, pode falar, Vanildo. Devani. Devani, Oi, Geraldo. pode falar. Não, é um outro assunto sobre eu não tentei encontrar
o IVA do sorvete, eu não consegui, eu preciso calcular, porque ele vai vender agora para terceiros. Pois é, mas o IVA, É jogo tributário, né? Ele vai vender para terceiros agora. É considerado indústria, né? É, indústria. Olha, sorvete, certo? Sorvete, alguém pode nos dar para o nosso colega o IVA do sorvete? Não tem especificamente, não tem? É Se Simples é Nacional, da viu? indústria, hã? É Simples Nacional a empresa lá, é pequeno, né? Nacional. É. Olha, se você colocar mais de 40%, eu acho que não há problema, não, viu? Agora é o seguinte: se ele está vendendo, cuidado com esse negócio da conta bancária, certo? Tá. Cuidado com isso aí, certo? Cuidado, pessoal. O nosso colega Joeli já caiu também, eu também caí numa dessas aí. Olha bem, gente, esse financeiro, vai pegar todo mundo. Não adianta você chegar, pegar, assim, ó, você deu 100 sorvete, você depositou 100 sorvete lá, você não tirou nota, certo? Aí você terá que pagar o Simples Nacional sobre o valor que você depositou, certo? Uhum. Cuidado com isso aí, certo? Não, Então, se ele for mais de 40%, eu acho que o Estado não vai atrás, não, viu? Eu uso lá com força a mais de lucro, 70, você falou? Não, 40%. 40? Aí, em cima desse valor, eu acho 17 ou 19 hoje. Como assim? Porque tem que calcular lá os 70%. Eu acho a mais de lucro seria os 40. Desses 40, eu tenho que achar o CMS, não é? Não, você vai no nosso programa, aí lá está assim, ó, uma proposta. Coloca 40% e dá o seu estoque. Não, então tá. Aí o próprio lá faz, né? Lá no próprio programa nosso, tem lá, CMV, certo? Como que calcula o CMV? Ah, tá. Aí você faz uma proposta de 40%, ele já te dá o estoque seu. Não, então tá bom. Pode deixar. Tá bom? Qualquer Tá bom. coisa, você pode me ligar e eu entro com você lá e eu explico para você, tá? Não, então tá. Não, precisa eu te ligo, velho. Tá bom. Geraldo, Ah, Geraldo, o anexo 7 do RCTE, lá ele tem o IVA para preparo de sorvete, 60%. Preparado para sorvete, 60%. 60%. Colocaram Não, no tá. chat uma informação aí sobre o que o Devanir pediu. Olha a lida aí, Everaldo. Cálculo da ST para sorvete na MVA é 70% e a alíquota interna para calcular é 21%. 21%. beleza. Então, Não, tá. alguém já tomou para nós. Não, tá. Qualquer coisa eu pego. Valeu. Tá no chat, Tá bom. viu, Devanir? Só você dar uma olhada. Então tá. Obrigado, viu? É o seguinte, pessoal. Vamos supor, a firma o ano passado era Simples Nacional. Aí, esse ano, ele passou para o lucro presumido. Acontece que ele cancelou a nota do ano passado. Como que fica? Alguém pode dar uma sugestão para nós? Ele cancelou a nota, devolveu, eles devolveram mercadoria. Se eles devolveram mercadoria, a mercadoria foi devolvida agora em janeiro. Como que vai fazer, certo, com esse Simples Nacional? Como que eu vou fazer com esse presumido agora? Alguém pode dar sugestão? Nosso colega Laô que mandou essa pergunta para mim. É interessante, é uma coisa tão pequena, certo? E a gente não sabe, né? Fala, colega Abrão. Fala, Abrão. Everaldo, a legislação fala o seguinte: você tem que devolver a mercadoria e os impostos que vem na nota. Então, você tem que devolver igualzinho você recebeu. Você tem que devolver o produto e tem que devolver também os impostos que vem na nota. E não pode ser diferente do que você recebeu. A legislação é bem clara nisso aí. Fala, Vanildo. Geraldo, vamos lá. Ele emitiu uma nota de venda no Simples Nacional no ano passado.
No ano passado. Aí o fornecedor dele agora está devolvendo esse produto, agora em janeiro, vamos supor. Em janeiro. Em janeiro ele já não está no Simples, ele está no lucro presumido. Exato. Quando ele foi vender para esse fornecedor, ele teria que ter destacado um percentual de crédito de ICMS, ou seja, o fornecedor vai devolver o mesmo percentual, ele vai usar esse crédito agora na entrada. Aí para o PIS, COFINS, imposto de renda, certo? Porque tudo está calculado lá, né? Aí eu devolvo também, eu faço um crédito todos esses impostos. E eu faria crédito, a não ser que seja um valor muito expressivo para não justificar um crédito em janeiro. Ou, na pior das hipóteses, usa um valor de crédito como se fosse... Ele está no regime cumulativo ou não cumulativo do PIS, ou não sabe? Não, Está no cumulativo, né? Se tiver crédito, não cumulativo. Então, usa um percentual menor. Usa lá um CST de PIS de situação especial, usa um percentual menor para não ficar tão na cara de usar 7 eu posso colocar um crédito lá, crédito de evolução, né? Se não for muito valor expressivo da devolução, ou nem utiliza crédito de nada, de ICMS, nem de PIS, nem de COFINS, dependendo do valor, às vezes nem compensa essa dor de cabeça toda. Pois é, mas eu tenho que lançar a nota, meu amigo. Sim, mas eu estou falando só não se acredita, dá entrada na nota como devolução, só não se acredita de nada. Dependendo do valor. Então tá. Falou. Eu acho que o negócio é tão complicado que é melhor largar de mão, né? Alguém mais quer falar? Severaldo, na pior das hipóteses, pega os percentuais que está lá na apuração do mês que emitiu a nota. Lá tem ICMS, tem PIS, tem COFINS. A gente sabe o percentual certinho, aí exclui no Simples, exclui no ICMS, exclui no PIS, no COFINS, no Imposto de Renda, certo? Se fosse eu, faria o seguinte, do ICMS, eu pegaria o percentual que ele destacou na nota de venda, já que ele emitiu por um CNPJ, eu entenderia que tem que destacar. Pegaria esse mesmo percentual. PIS e COFINS, eu pegaria da apuração do caso lá do Simples Nacional do mês do faturamento. Como o Abraão falou, vai dar um trabalho lascado, né? Cada evoluçãozinha. O Abraão está certinho do que ele está falando. De acordo com a devolução, devolve o imposto de acordo com a devolução. Né, Abraão? Veraldo, a legislação estadual ela é bem clara nisso aí, né? Você tem que devolver o produto e devolver também os impostos, né? Então, você não pode fazer diferente do que você recebeu, da nota que comprou, de que vendeu, né? Exato. Tranquilo. Valeu, pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Geraldo, só ratificando a colocação aí do doutor Abrão, lá no artigo 9 do regulamento, fala o seguinte no artigo 9º, parágrafo único. Em se tratando de devolução de mercadoria, utiliza-se a base de cálculo adotada no documento que houver acobertado a operação anterior da remessa, ou seja, vai utilizar os dados que estão na nota fiscal que veio a mercadoria ou que foi a mercadoria. Mas é isso que eu falei, Fábio. É o que eu estou dizendo, eu estou ratificando sua colocação. Ele gosta de lei. Ele gosta. Então, vá. Alguma coisa mais, pessoal? Eu acho que foi válido, certo, a reunião de hoje. Geraldo, só para lembrar... Espera um pouquinho, Fábio. Só para lembrar que na terça-feira que vem, terça-feira de carnaval, não vai haver nem na diretoria do sindicato, nem o grupo de estudo. Nós vamos voltar novamente lá no dia 11 de março, né? Certo? Fala, Fábio. Bem, eu queria colocar sobre a questão da instrução normativa 298. Né? Ela trata da apresentação da declaração de incentivos, renúncia, benefícios e imunidades de natureza tributária, que começou ano passado, foi polêmico, né? Nós tínhamos lá uns 44, 43 benefícios. Agora, no final de dezembro, ele aumentou de 43 para 88 benefícios. Então, eu recomendo que os
contadores acessem essa edição normativa, que ela passou a exigir agora 98 benefícios. Ver se tem algum benefício que você passou a ficar obrigado a entregar a DIRB. Né? E a multa é bem pesada. Então, é bom que dê uma olhada, porque a multa é... Que benefício é esse, Fábio? Oi? Que benefício é esse? Vou dar um exemplo. Se você tem benefício fiscal, incentivo, por exemplo, quem tem o REID, né, tem que informar na DIRB. Quem tem o reporto, quem tem benefício de suspensão de óleo bruto, produto farmacêutico, quem tem crédito presumido de produto farmacêutico, isso são os benefícios que ela colocou no começo. Agora, ó, eu parti aqui para 44, que foi que entrou agora em dezembro. Né? Quem tem benefício da Zona Franca de Manaus, suspensão de exigência para o PIS, exportação, vai ter que informar na DIRB. Importação de máquinas para ativo imobilizado, Zona Franca de Manaus, benefício para o PIS e COFINS. Ele tem a lei aqui, se você utiliza os benefícios conforme está a lei, o decreto aqui, a edição normativa, você vai ter que informar na DIRB. Aí, a maioria aqui é a Zona Franca de Manaus que entrou. Né? Deixa eu ver se tem um outro diferente aqui. Aqui. Transporte rodoviário de passageiro. Quem tem crédito presumido de contribuição para o PIS e COFINS, vai ter que informar na DIRB. Então, quem mexe com sementes e mudas, quem mexe com feijão, arroz, farinha e sêmola, redução a zero para o PIS e COFINS, vai ter que informar na DIRB. Inoculadores agrícolas, redução a zero, vai ter que informar na DIRB. Vacinas veterinárias, pinto de um dia, quem vende pinto de um dia com redução a zero do PIS e COFINS. Então, é bom dar uma olhada que são do 44 ao 88. E aí eles estão pedindo para informar retroativo. Retroativo a janeiro a dezembro de 2024. Estão dando prazo até março agora. O Anildo levantou a mão, Everaldo. As firmas do Simples Nacional estão encaixadas nisso aí? Não, né? Não. Ela não paga PIS com FIS? Bem, aqui ele não falou, deixa eu ver se ele dispensa do Simples aqui na IEM. Não vai, porque ela não tem PIS com FIS, nada para ela, porque é incentivo. Porque é o seguinte, eu falo, a lei do... A empresa nacional é dispensada, conforme o artigo 3º. Tá bom. O MEI também. Vanildo, fala. Fábio, mas essa instrução é da DIRB, é isso? 2.198. Incluiu mais coisa no anexo da instrução normativa da DIRB. Incluiu. 43 foi para 88. Não, mas lá na antiga instrução da DIRB, mesmo que trata da DIRB, sem essas inclusões, já tinha coisas lá que se aplica às empresas do Simples. Por exemplo, não sei se o PERSE, um exemplo, o outro é desoneração da folha de quem está no anexo 4. Então, tem coisas lá da DIRB que empresas do Simples têm que fazer. Não, mas aqui está falando no artigo 3º. Fica dispensado de apresentação da DIRB às empresas do Simples Nacional. Então, eles têm que excluir alguns tipos de benefícios que se aplicam a empresas do Simples. Fala, Geraldo. O Vanil está corretíssimo nessa colocação dele. Tá? Falou. A lei já está dispensando a empresa do Simples de entregar a DIRB. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? 20h06. Nós temos 1 hora aí. Fala, Vanildo. O Leandro chegou, ó. Eu acho uma coisa, que esse tanto de declaração acessória que esse povo cria, meu Deus do céu, tá pra ficar doido aqui, que todo mês é um negócio novo. Engraçado, eles dizem que vão substituir, igual, por exemplo, a DIF. Pegou coisa da DIF, que era uma coisa só,
e distribuiu em duas, que é E-Social e Reinfra. Então, que porra de mudança é essa? Que em vez de eu tiro uma, mas eu crio duas. Me diz, que negócio é esse? Ah, eu vou pegar DCTF. Que saudade que eu tô da GFIP, gente do céu. Nunca pensei que eu ia sentir saudade desse troço. Que saudade da caixa. Agora, com esse negócio tudo digital, não sei o que, tu não fala com ninguém, o sistema dá erro, tu não tem pra onde correr. FGTS digital tá fora do ar, tu vai reclamar de quem? Tu vai em que agência para reclamar que não consegue recolher FGTS? Ah, é DCTF. Antes era DCTF, um programa instalado no computador, sofria, dava trabalho. Não, agora é tudo no lugar só, vai tudo para um lugar só. Gente, o que causa de confusão, o que neguinho vai fazer de dar ferrado, de pagar coisa duas vezes, aquilo ali vai virar uns 2 anos, 3 anos, para até aprender. Então, eu não vejo nada dessas coisas aí que fica, vai melhorar. Rapaz, é tudo no do contador, porque essas multas, quando chega, tudo é declaração acessória. Quem vai pagar? O empresário vai pagar, porque não declaração acessória? Contador. Aí o cara ainda vai cobrar um honorário barato, tá no pau da goiaba. Evanildo, eu estava vendo hoje uma pessoa tem uma empresa, sabe o faturamento dela? É de 500 mil por mês. Ela cobra R$ 540, ó. É um absurdo uma coisa dessa, gente. Fala, Leandro. Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a todos presentes. Só para ratificar, presidente, o Vanildo está correto na informação. A DIRB, a regra é que os optantes pelo Simples Nacional estão dispensados. A exceção é justamente o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1. Então, os optantes do Simples Nacional, do anexo 4 ali, que optaram pela substituição dos 20% do INSS em relação à receita bruta, pela receita bruta, estão obrigados a entregar a DIRB, sim. Ele deve ter esquecido de ler um parágrafo, né, Fábio? Exceto. Foi, esqueceu de colocar mais embaixo. Lê mais um pouquinho, né? Exceto, certo, parágrafo tal. Não, está dispensada, a CPRB não está. Tá bom. Carlos Pereira. Boa noite, pessoal. Tranquilo todo mundo aí, todo mundo ligado, né? É sobre importação. Alguém mexe com importação? Eu peguei uma empresa, eu estou pegando uma empresa, na realidade, ela é lucro real, né? É importadora, e aqueles contratos que vêm de importação, parece que tem que tirar uma nota, né? Nota fiscal. Eu queria ter alguém pudesse me falar sobre esse documento que tem que tirar depois que chega, que paga tal, depois é que chega, né? E aí tem que tirar uma nota fiscal. Que nota fiscal é essa? De entrada da mercadoria? Primeiro passo, você contratar um despachante aduaneiro. Sem ele, não faz nada. Tá? Despachante aduaneiro. Carlos. Ô, Carlos. Oi. Acho que tá. A primeira coisa que tem que fazer é contratar um despachante aduaneiro para fazer isso, tá? Vanildo, fala. Severaldo, eu ia explicar para ele mais ou menos, não tem como resumir isso, porque é muita informação. Primeiro, tem que saber que tipo de importação, é por conta em ordem, é importação direta, como é que está fazendo essa importação? E dependendo do porte desse cliente, é bom ter uma boa assessoria, não somente assessoria contábil, escritório, uma assessoria de alguém que mexa com o mercado, essa coisa de importação e exportação. É normal. Não só um despachante. Tem empresas que já cuidam até dessa parte da emissão da nota que chama de nacionalização dos produtos, que é dizer qual NCM vai ser esses produtos, e já emite até a própria nota fiscal, deixando por parte da empresa que está importando, só pegar essa nota e dar entrada lá no seu sistema. Então, tem que ver certinho essa questão aí, até quando essa pessoa tem que gastar, o que ela precisa. E às vezes, cara, isso aí tu vai arrumar problema para tu, se tu quiser fazer essa parte aí de orientar ele a emitir nota, ainda mais se não tiver conhecimento dessa parte de importação e exportação, tá? Ei, Carlos. Ô, Carlos.
Ele Está saiu. com algum problema para ouvir lá, parece que ele saiu. Porque eu tenho uma relação dos artigos do regulamento que trata de importação, tem a questão da guia de liberação de mercadoria estrangeira. Amanhã eu ligo para ele e passo para ele. Falou. Vou colocar no grupo para todo mundo amanhã. Alguém mais quer alguma coisa? Alguém mais quer alguma coisa? Alguém mais? Então, vamos dormir, então, né? Até no dia 11, na terça-feira, se Deus quiser. E bom carnaval para vocês. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.